E aí, deu... Boa noite. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Tô dando umas Tô ajustadas ótimo, na luz aqui. sem problema. Já tá meio escurinho ainda, mas vambora. Assim mesmo. Se quiser dar uma ajeitada aí, tranquilo. Eu acho que. Deixa eu só ver aqui. Não, vou ver aqui se eu consigo um resultado melhor. Que eu tinha testado aqui, cara, mas os tripés caíram aqui. A hora que eu ia começar aqui, o tripé caiu. Acontece. Problemas técnicos de pandemia. É isso aí. Pronto. É, O pessoal tá chegando. Só está chegando já, mas já podemos começar. Como eu te disse, vestindo hoje aqui o manto do glorioso Atibaia, com sua, com sua tradicional camisa laranja. Achei adequado para o momento. Atibaia tá uma cidade famosa, né? Até subir aqui para o símbolo aparecer, né? É, é, Bem, querido, acho que a gente pode começar, né? Antes de tudo, te agradecer demais por estar aqui conosco. Te agradecer muito por ter aceitado o convite, ter disponibilizado o teu tempo para a gente conversar aqui com o pessoal sobre a questão de mobilização. E, bem, a nossa ideia hoje é conversar sobre mobilização. E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? O que é importante para começar uma mobilização? O que é Bom, importante? O que é a primeira coisa a ser feita dentro de um processo de mobilização de uma pré-campanha política, né? ok. Eu vou mandar aqui a última. É que eu tô falando aqui, depois que a gente começou, eu tô fazendo o disparo aqui em todas as listas. Você deve estar recebendo a mensagem aí com o link aí. Recebi. Eu tô mandando aqui para todas as listas aqui. Eu tenho, sei lá, eu devo ter uns 2.000 contatos em lista de transmissão aqui. Boa. Então, Esperava nada menos de você. eu tô mandando nas minhas listas aqui. Ah lá, agora o povo vai Maravilha. começar. Pô, tem gente falando que tá entrando, tem gente dizendo que manda as mensagens automáticas aqui também. Deixa eu ver. Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar. Tá faltando. Acho que foi quase. Foi tudo. Foi tudo. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Vamos começar aí. Eu tô chegando agora. O pessoal tá ali dizendo que tá entrando e tal. Então, Paulo, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo com você. Tenho tido o prazer, né, de conhecer o seu trabalho mais de perto. A gente tem trabalhado, tá fazendo um trabalho junto e isso para mim é uma satisfação muito grande. Porque eu, inclusive, tinha o seu contato aqui nas minhas listas como LT Mob HN, que é do pessoal que veio fazer o curso no Hotel Nacional. Sim. Então Foi como eu te você é o conheci. LT Mob HN 001, inclusive. Você é o 01 aqui. Olha, rapaz, aí, ó. É o Esse seu negócio de contato. 01, eu já tô com a blusa laranja do Atibaia. Esse negócio de 01 eu vou passar. Mas, cara, uma satisfação muito grande mesmo, assim, de compartilhar isso com essa nossa audiência aí. Gente, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu sempre gosto de começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Moser. Eu sou especialista em mobilização digital e de rua. Venho dos movimentos sociais, então a mobilização não é uma coisa que eu faço por conta da política partidária, mas eu já fui presidente de grêmio estudantil, de associação de moradores, o diretor de federação de associação de moradores, dirigente partidário. Então, já liderei muitos movimentos já de, enfim, protesto contra a ação de tratamento de esgoto. Fui um dos líderes do Fora Collor no interior do estado do Rio em 92. E, enfim, agora eu tenho voltado o meu trabalho para a política eleitoral, né, para campanhas em 2016, que era as campanhas municipais como esse ano. Eu fiz 6 campanhas, a gente venceu as 6. Rodrigo Dias entrou aqui agora, sabe, estava na campanha principal lá de Alexânia, lá com a gente lá, foi quem coordenou a campanha lá. A gente fez uma imersão lá e tem testemunha do que eu estou falando aqui, né? Eu gosto muito de apresentar resultado porque as testemunhas aparecem, né? E, enfim,
Em 2018, atuei na campanha do Alckmin, né, na mobilização do Alckmin, onde a gente começou ali com 0 contato e terminou a campanha com 13 mil contatos em lista de transmissão, nenhum chip queimado, sem denúncia de spam, trabalho bem corretinho mesmo que a gente fez ali. E aí vamos lá, vamos começar com a tua pergunta, né? Como começar um trabalho de mobilização? Imagino que muitas pessoas que estejam aqui assistindo, participando com a gente aqui, Paulo, sejam pré-candidatos, né? Vou resgatar as perguntas aqui. Isso. Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer para começar um processo de mobilização? A primeira coisa que eu devo fazer para começar um processo de mobilização, essa é a dica número 1 que eu dou principalmente para quem é pré-candidato, abrir a agenda do seu celular. Por quê? Porque mobilizar, você não vai dificilmente você vai conseguir mobilizar uma cidade ou um número grande de pessoas se você... boa noite, Nilda. Se você não conseguir, não começar mobilizando um grupo pequeno de pessoas, aquilo que eu chamo de embaixadores, né? Então você precisa começar mobilizando um grupo pequeno, e geralmente na campanha de vereador, né, nas campanhas municipais, das cidades pequenas, que são a maioria das cidades no Brasil, você começa um projeto político ali com seus amigos, né? Então assim, se eu for candidato, vamos dizer, vou lançar minha candidatura, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou chamar os meus amigos mais próximos, as pessoas que eu tenho intimidade, vou falar, olha, eu estou pensando em ser candidato, tenho uma oportunidade pelo partido tal, ou porque a situação esse ano no município é essa, então eu começo pela minha lista de contatos do celular. Eu sempre peço assim, aos pré-candidatos, nas palestras que eu dou e tal, nos cursos que eu dou, pega a tua lista, né? Eu não vou pegar meu celular que ele está aqui fazendo essa live, mas pega a tua lista de contato, se possível, é uma coisa que eu sugiro, passe essa lista por papel, vá anotando num caderno, contato por contato, porque à medida que você for anotando esses contatos, você vai lembrando de cada pessoa. Você vai lembrando de uma conversa que você teve com aquela pessoa. Então, eu começo mobilizando pelo que eu chamo de embaixadores. E esses embaixadores, em geral, eles são os contatos mais quentes da minha lista de contatos do celular. Então, assim, os seus amigos. Então, para começar um processo de mobilização, eu devo começar abrindo a minha agenda de contatos, identificando ali quais aquelas pessoas que eu já posso chamar para uma reunião, que eu já posso chamar para hoje, né, as reuniões são feitas fechadas, a gente é testemunha disso, mas basicamente eu começo pela lista de contatos que eu tenho. Muito bom. Bem, identificou essa lista de contatos, né? Viu ali, a gente lembra, né? Tem que fazer uma certa segmentação de qual é o nível de interação que a gente tem com essa pessoa, de quais são. Tem que registrar também, a partir dessas conversas, quais são as possibilidades do que essa pessoa vai poder te ajudar, se ela vai voluntariar, se ela vai doar um dinheiro. Você pode comentar sobre quais são os outros passos? Ok, organizei ali, olhei minha lista do telefone, sei por onde começar. O que eu falo com essa pessoa? Como é que eu abordo? O que eu posso pedir? Vocês repararam que eu estou mexendo aqui de novo, né? Vamos lá, parei agora. Quando eu vou começar um projeto político, eu não peço para as pessoas nada. Eu chamo as pessoas para ouvir. Então, eu divido, quem é meu aluno, quem é minha aluna aí sabe, né? Eu falo lá de você ter os embaixadores e você ter os militantes. Os embaixadores são aquelas pessoas mais próximas de você. Falei isso para uma cliente minha semana passada, né? Ela falou assim, qual é a diferença de embaixador para militante? Eu disse, cara, o embaixador são aqueles amigos que você chama quando você vai fazer a mudança. Você vai fazer uma mudança de um apartamento para outro, de uma casa para outra, você chama ali meia dúzia de amigos, né? E o militante são aquelas pessoas que você convida para uma festa na sua casa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é convidar as pessoas para uma reunião. Essa reunião pode ser só entre o candidato e a pessoa, pode ser uma reuniãozinha um pouco maior, né? Obviamente, hoje essa reunião vai ter que acontecer aí de forma online, né? Mas ela ainda acontece. Então, eu vou chamar essa pessoa para uma reunião, eu vou dividir com essas pessoas a responsabilidade do projeto político. E como que eu vou fazer essa divisão?
eu vou pedir a opinião dessas pessoas, eu vou falar sobre o programa de governo, eu vou pedir que elas me digam de que forma cada uma pode ajudar melhor na campanha, porque você tem gente ali dos seus contatos que tem mais habilidade com organização, sabe? Você tem gente que vai pegar a documentação e vai organizar tudo. Você tem gente nos seus contatos que ele tem mais habilidade com agitação, que é a parte da mobilização mesmo, né? Aquele cara que é aquela pessoa que você vai coordenar uma equipe de rua, ela consegue manter essas pessoas motivadas o dia inteiro. Você vai ter gente ali que é mais voltado à questão das finanças, né? Organiza as finanças. Você vai ter gente ali que é mais voltada às artes, que pode te ajudar na gravação de vídeo, que pode te ajudar com rede social. Você tem gente ali que pode te ajudar simplesmente compartilhando as coisas, né? Aumentando o alcance da campanha nas redes sociais. Então, o que eu faço primeiro é uma reunião, eu explico o projeto político e deixo as pessoas falarem, e aqui é bom porque tem gente aqui que a gente já fez assim, eu estou vendo que a Paty entrou aqui, a gente começou um outro projeto bem assim mesmo, a gente fez a primeira reunião lá, com 25 embaixadores, cada um falou o que achava, qual o rumo que tinha que tomar, a gente ouviu. Então, o fato de eu ter feito uma reunião onde as pessoas colocaram ali as suas percepções, colocaram ali as suas sugestões, as suas opiniões, e no final a gente junta tudo isso para dizer que isso é a campanha, essas pessoas elas têm um sentimento de pertencimento. Então, quando eu peço a ajuda das pessoas, eu deixo as pessoas trabalharem, atuarem naquilo que elas gostam de fazer, né? Mas elas isso gera pertencimento. Tem alguém perguntando aqui quem é o rapaz na parte de cima da tela. É o Paulo Loyola da Base Lab. É o Paulo Loyola da Base Lab, tá, gente? Tem pergunta do Aloysio aí também. Enfim, então é isso. A primeira coisa que eu peço para essas pessoas é o comprometimento com ela. Agora, é importante também você pedir as coisas para as pessoas, mas você reconhecer o trabalho como um trabalho coletivo à medida que você tenha resultados positivos do trabalho, né? E é importante você dar atenção praticamente diária para essas pessoas. Olha o Quitão aí, o Lucas Quitão é um amigo nosso, vereador lá de Goiânia, que tem também gerado grandes cases de mobilização lá. Boa noite, Quitão, seja bem-vindo aí também. Contigo, Paulo. Legal, o Fabrício. Cara, você recentemente conseguiu chegar até com Trending Topics de Twitter, a gente acompanhou esse trabalho aí teu. Queria que você comentasse um pouco pra gente. Quais foram os principais resultados que você teve aí em captação de dados, né? E o que foi crucial para eles darem certo? E aí depois eu dou uma passada nas perguntas aqui do pessoal. Tá. Bom, eu vou citar basicamente 2 resultados que a gente teve recentemente. Aí é bom esclarecer isso também, porque quando começou a pandemia, a gente achava que ia ser 2 semanas. Né? Todo mundo achou, isso aqui é coisa de 2 semanas, ficar trancado em casa, ninguém vai morrer por causa disso. E a gente eu já era pessimista no início e achava que ia ser 1 mês. É mesmo? Eu não tinha noção. Assim, aliás, como eu viajo muito, né? Estava viajando muito. O dia que eu entendi que a pandemia aconteceu mesmo foi o dia que eu tive um voo para São Paulo cancelado, adiado para daí a 2 dias. Eu estava aqui em Brasília, falei, bom, agora eu volto para casa, não saio mais. Estamos em pandemia mesmo. O aeroporto estava vazio. Mas a gente achava que eram 2 semanas. E eu lembro que eu estava num projeto, eu estou num projeto que a gente estava, eu não entendi a pergunta, a gente quem? Né? Do Ocupa Baby. A gente achou que ia durar 2 semanas, ela possivelmente achava que ia durar mais também. A gente, eu e os meus amigos imaginários aqui, o Ocupa Baby. Eu e meu alter ego. Eu e meu alter ego. A gente achou que ia ser coisa rapidinho e tal, mas a gente já está 100 dias. Então o que eu fiz nesses 100 dias? Eu lembro que na primeira reunião que eu tive com uma pré-candidata em São Paulo, ela colocou essa questão. Eu disse, cara, tem 2 semanas que a gente está em pandemia e a gente precisa replanejar. E eu falei assim, olha, eu não tenho as respostas. Assim, eu fui muito claro no começo, mesmo como consultor. Eu falei, eu não tenho as respostas, porque quem falar que tem, tipo, eu acho que está enganado, porque assim, é uma situação nova, uma situação zero, ninguém passou por isso até agora. Então eu não tenho as respostas, a gente precisa validar. Então vamos, a partir do que a gente for fazendo agora,
Ah, tá. Ele tá falando aqui que acha que vai até o fim do ano. Agora eu já acredito em tudo já. Já me adaptei também. Então, aí a gente começou a validar. Só que o que acontece? Para quem nunca assistiu uma palestra, um curso meu, tem lá no Facebook lá uma palestra completa de 2 horas que eu dei para a oficina municipal. Lá você vai entender muito bem qual que é a minha pegada. Mas eu crio ali o losango da mobilização, onde eu falo dos embaixadores, entes partidários, militante, indiferente, simpatizante e hater. E que você começa com embaixadores, é uma lógica cristã. Você pega 12 discípulos ali, ou 10 ou 15, quantos você conseguir, forma essas 12 pessoas, e aí você vai multiplicando isso em rede. O que a gente fez? A gente teve 2 resultados, um num projeto que, tipo, a gente estava num curso, né, um curso sobre feminismo que aconteceu online, e que a gente subiu uma hashtag Porque Lutamos. Óbvio que naquele momento do curso, eu tinha muita gente ali envolvida naquela hora. Só que, por trás, a gente tinha um trabalho de mobilização montado. Então, os embaixadores nossos sabiam o que eles tinham que fazer, eu tinha todo mundo em lista de transmissão, eu tinha grupos focais onde eu podia pedir as coisas que as pessoas iam atender ao nosso chamado. E quando você dá um chamado de mobilização, que a coisa pega, que o pessoal foi, aí, meu amigo, aí é só você motivar. Então, o que a gente criou foi o seguinte, a gente, tipo, sei lá, 2 horas da tarde, a gente criou uma combustão nessas listas que a gente tinha. Então, bum, vamos fazer isso. Deu uma combustão, pegou, amigo, a gente ficou até 5, 6 horas da tarde motivando essas pessoas. A gente conseguiu não só colocar a hashtag nossa em primeiro lugar nos trend tópicos do Twitter, como a gente derrubou a hashtag que estava em primeiro lugar. A gente não passou a hashtag. A gente derrubou a hashtag que estava lá. A gente tirou do Twitter porque a gente conseguiu, a gente sabia ali que era uma hashtag sustentada por robôs. Esse é um case que está aí no meu Instagram, qualquer um consegue acessar aí, é um dos meus últimos posts no Instagram. E uma outra que a gente fez, que foi o lançamento dessa mesma pré-candidatura com 501 pessoas dentro de uma plataforma fechada. Então, assim, como que eu lanço candidatura, como que eu faço isso? A gente conseguiu fazer isso com 500 pessoas. A gente começou com 500 pessoas? Não. Eu comecei com 25, eu fui monitorando esses 25, eu fui motivando esses 25, mobilizando esses 25 criaram suas redes maiores, essas redes maiores foram mobilizadas e segmentadas, e na hora que eu preciso de uma... Porque o grande lance de você ter um exército, Paulo, é você saber que na hora que você tem uma batalha que é muito crucial para o seu projeto político, óbvio, você vai dar um gás maior, mas aquelas pessoas vão te responder. Eles não vão estar mobilizados todo dia, toda hora. Mas se você mantém uma relação com a tua lista, se você mantém essas listas organizadas, planilhadas, você sabe onde está cada contato e quem são esses contatos, na hora que você precisa, você pode startar que eles vêm. Então, é um trabalho, como você mesmo tem acompanhado o que a gente tem feito lá nesse projeto que a gente toca junto. São reuniões de 15, são reuniões de 20, são reuniões de 25, mas a gente sabe hoje que se a gente precisar em algum momento juntar tudo isso numa ação de 1, 2, 3 horas, a gente tem essas pessoas para nos ajudar. Né? Mesmo que a gente comece ali num convencimento, num treinamento e tal, mas a gente sabe que a gente tem isso hoje. Então, eu consegui, nessa pandemia, ter esse case da hashtag, e o case do lançamento de pré-candidatura com 500 pessoas dentro de uma plataforma fechada. Não é uma live no Instagram, não é uma live no Facebook. É uma plataforma que as pessoas tiveram que se inscrever para participar do lançamento de uma candidatura política. Então, eu considero isso uma grande vitória no momento desse. E muito legal, né? Porque, assim, a importância disso, né? De conseguir pegar um movimento de grupo, consolidar, subir, mostrar um resultado, né? Não foi o caso aí, porque era um trabalho mais de um curso, né? Mas dentro de campanhas é super importante também a gente segmentar, entender o interesse do grupo, pelo que eles se mobilizam, porque também não dá para ficar mobilizando todo mundo para tudo o tempo inteiro. Isso também é algo que a gente discute com regularidade dentro do projeto, né? Então, daí a importância de um coordenador de mobilização, de alguém que faça esse trabalho de estratégia, como eu faço dentro de campanha, por exemplo, né? E aí eu queria
você falou, né? Na verdade, eu falei que ia entrar aqui agora em algumas questões que o pessoal trouxe, né? Tem aqui... Opa, tá, calma. Uma pergunta sobre mudança de data, como ficam as convenções, se a data vai ser alterada. Eu acho que, assim, se tiver mudança de data, muda a data de convenção também vai para frente, né? Todo o cronograma, na verdade, vai ser alterado. Eu lembro que tinha uma pergunta aqui do Aloísio. Tem gente que fala que está em 50 grupos e acha que vai ganhar a eleição. O que você acha? Essa coisa da presença em grupos, sozinha é suficiente? Comenta aí essa... Ó, guardem essa frase: grupo bom é grupo destruído. Grupo bom de WhatsApp é grupo destruído. O melhor grupo do WhatsApp foi aquele que você pensou em criar e não criou. Esse é o melhor grupo de todos, até agora. Esse é o melhor. O campeão dos grupos é aquele que falou, vou criar o grupo, aí não criou. Esse é o melhor grupo de todos. Gente, o Paulo, só para registrar, a gente já fala da plataforma, que o pessoal está perguntando que plataforma aqui. Sempre surge essa dúvida, eu já falo. Mas vamos voltar aqui para a pergunta da Luísa aqui, que está botando a língua para fora, porque ele sabe, ele está perguntando, mas ele sabe, ele sabe. O que acontece? Grupo de WhatsApp tem que ser grupo muito focal. Então, por exemplo, a gente tem, óbvio que sim, eu trabalho com grupos, a gente está dentro de alguns grupos, mas são grupos focais, são grupos que ali as regras são muito claras e os grupos não debatem política. Você não põe todo mundo no grupo e, enfim, e vira aquela confusão. O problema é esse, é que todo grupo, ele em algum momento, ele vai ser possuído pelo capeta. Tem um negócio que vai ter um momento do grupo que está tudo certo. De repente, alguém se estressa no grupo e o grupo vira uma confusão. Então, eu estou em 50 grupos de WhatsApp, eu estou em 200 grupos de WhatsApp. Aqui em Brasília eu vejo muito candidato fazer isso. Tá? Isso não quer dizer nada. Era melhor você ter 50 pessoas numa lista de transmissão e entregar conteúdo relevante para essas 50 pessoas do que você atuar em 250 ou 100 grupos de WhatsApp. Grupo é lugar de confusão. Grupo não é lugar de você fazer debate qualificado. Grupo não é lugar de você falar, vou entrar nesse grupo aqui. Eu vejo muita gente cria grupos, né? Notícias e política. Aí distribui o link de convite. Eu faço um desafio aqui, de você me mostrar qualquer grupo de política que você participa que não tem um debate ali PT versus Bolsonaro. Eu desafio qualquer um me apresentar um grupo de política que não é dominado por esse debate em algum momento. Então, é isso que vira os grupos. Entendeu? É isso que vira os grupos. Então, assim, esquece grupo. Esquece grupo. Grupo é focal. Ó, eu vou fazer esse grupo aqui com a equipe da comunicação, aqui o assunto tem que ser comunicação. Ok. Vou fazer esse grupo aqui da mobilização, o assunto tem que ser mobilização. Ok. Mas, esse negócio de achar que está em 20 grupos, 30 grupos e que isso vai garantir sua eleição, é furada. Você falou uma coisa e me lembrou que realmente alguns clientes, ou movimentos, ou clientes individuais mesmo, tiveram problema, por exemplo, formando grupos, e aí começou aquele caos que a gente já conhece dentro dos grupos, né? E eu indiquei 2 soluções para isso que eu tenho visto que tem funcionado. Por exemplo, a primeira, fecha o grupo, e aí só o administrador pode colocar conteúdo ali, e aí é uma forma das pessoas saberem quem está lá, mas não entrar numa discussão. E a segunda opção é você formar um grupo paralelo só para discussão de política e aquele ali vai virar só da campanha. O que é horrível, porque você vai passar a ter 2 grupos ao invés de um. Mas pelo menos você não... Porque senão as pessoas começam a abandonar o grupo, né? Então acho que essa é uma dica interessante aí também para o pessoal. Fabrício, e agora eu queria falar contigo. Tem algumas questões aqui que eu vou ler. Mas eu queria, antes de ler, trazer uma questão, por exemplo, sobre captação de dados. A gente tem alguns clientes aqui que tiveram resultados muito interessantes fazendo captação de dados para acolhimento de mãe. A gente tem uma pegada mais progressista, né? A gente teve um trabalho muito legal com um enfrentamento jurídico que um cliente fez ao Crivella
lá no Rio, por ter instalado tomógrafo na Igreja Universal, e isso captou mais de 1.000 contatos. A gente teve um resultado legal com clientes que fizeram captação de dados com abaixo-assinado para pressionar o STF pela doação de sangue para pessoas LGBT, gente que tinha essa pauta. Fala um pouco mais para mim, que resultados você teve nessa questão de captação de dados? Assim, quais foram as tuas principais ações que mais captaram dados? Assim? Bom, eu podia até citar aqui, na verdade, eu não sei se ela está aí, mas tem uma aluna minha que... Eu gosto de citar esse caso dela porque é um caso bem factível. Assim. Na verdade, sim, a gente tem algumas landing pages. A landing page, para quem não sabe, é uma lista é uma página de pouso, uma página de captura de dados. É aquela página quando você assina um abaixo-assinado virtual, ou quando você vai baixar um e-book que você deixa ali seu nome, seu e-mail, seu telefone para baixar. Então ali, na verdade, a pessoa está fazendo aquilo ali para capturar o seu contato e manter relacionamento com você. Mas eu tive um case muito específico, que foi da Daniela Hall lá em Dourados, no Mato Grosso. O que ela fez? Eu participei disso bem de perto, né? A gente meio que construiu isso conversando junto, eu, ela e a Valéria, que é a assessora dela. O que elas fizeram lá? Elas tinham um negócio, um problema. Gente, presta muita atenção nisso aqui. Você que está em cidade média, cidade pequena, presta muita atenção nesse case aqui, porque esses dias a gente até falou dele numa outra live aí, mas eu acho que não ficou claro a genialidade do negócio. Repara só, o que acontece? Ela é uma vereadora, tá? Em Dourados, e ela fazia, um dos trabalhos do vereador é fazer indicação de coisas simples, né? Então, assim, trocar uma luz de um poste, que é uma coisa simples, mas que tipo assim, é simples, mas quando você tem, por exemplo, uma mulher que desce do ônibus vindo da faculdade 10h30 da noite num ponto que não tem luz, aquela luz do poste ali que pode parecer pouca coisa, pode ser a diferença entre você ter uma vida ou não ter uma vida, entre você ter um assalto ou não ter um assalto. Então, é uma dor muito pertinente ali ao eleitor. Aí o que ela fez? O que acontece? Olha só que doideira. Quando ela fazia indicação para troca de lâmpada em postes apagados, a companhia elétrica ela ia de dia e dizia o seguinte: olha, a gente foi lá e não viu, não detectou falta de luz, falta de iluminação naquela rua. Claro, você foi de dia. Entendeu? Óbvio que você foi de dia, você não detectou que a luz estava apagada. Então, aí o que ela fez? Aí que vem agora a mágica do negócio. Ela começou a colocar uma fita vermelha nos postes onde ela fazia indicação. Eu disse assim, olha, agora é o seguinte, nos postes que tiver com a fita vermelha, vocês podem trocar a lâmpada, porque são esses postes que estão sem lâmpada. E aí ela se colocou como centro desse movimento, incentivou as pessoas a fazerem, e a cidade inteira começou, as próprias pessoas amarravam uma fita vermelha nos postes, tiravam a foto do poste e mandava a foto do poste para ela. Então, ela além de fazer o contato, ela criava relação com essas pessoas. Agradecer a nossa prefeita Mari Trindade, lá de Santana do Livramento, aquela cidade que você atravessa a rua, tá no Uruguai. Mari, é uma grande satisfação ter você aqui. Então, esse foi um case. E o outro case da mesma Dani, que a gente conversou, inclusive, no dia, eu ainda ajustei alguns pontos, que foi o seguinte: eles tinham lá um trabalho com a terceira idade, o pessoal que fazia ginástica para a terceira idade, etc e tal. Assim que começou a pandemia, Paulo, elas foram muito rápidas, porque assim que começou a pandemia, elas montaram essa mesma estrutura online, que hoje a gente está vendo um monte de gente fazer aí, né? Só que o que eles fizeram? Eles dispararam uma página de captura, a pessoa tinha que se inscrever. Então, todo mundo que se inscreveu tinha acesso às aulas online, gratuitamente, e ela tinha e mantém até hoje o contato de todo mundo. Então, você precisa achar um ponto que, por exemplo, 2.000 pessoas que são contra ou a favor disso aqui,
cria uma página de captura. É como se fosse o abaixo-assinado que a gente fazia antigamente. Só que hoje você faz na internet e fica com os dados das pessoas. Legal. Então é isso, né? Muito resumidamente. Dá para fazer curso, dá para fazer ação contra o governo, dá para sensibilizar para o acolhimento de populações mais vulneráveis, dá para denunciar a falta de acesso de uma parte da população a um determinado serviço, as ações jurídicas, né? Colocar a ação jurídica e seguindo com um abaixo-assinado. E tem uma outra coisa muito legal que tem dado bom resultado, que por exemplo, até para quem tem mandato, ou mesmo para quem não tem, né? Vai fazer reunião com as pessoas, pede para que elas se inscrevam num formuláriozinho antes, porque aí você pode trazer um convidado que vai atrair mais pessoas, faz uma reunião fechada, e para entrar nessa reunião a pessoa tem que se inscrever. É uma outra saída interessante aí também, né? Então, falta de oportunidade para captar contato não tem, né, Fabrício? Aliás, eu estava conversando com um amigo da área de marketing outro dia, e ele comenta assim, o brasileiro ele entrega o dado com muita facilidade, né? Culturalmente falando, assim. Então, conseguir o dado está longe de ser o difícil. O mais difícil é manter essa economia da atenção, efetivamente, né? Sim, antigamente a gente tinha... as pessoas acham que, assim, que a coisa apareceu agora. Não. Aquelas promoções de supermercado, como essas promoções em shopping até hoje, que você participa lá, aquele cupom que você preenche ali é o mais caro para eles, é o que eles querem, o mais precioso de toda a promoção que se faz, o sorteio do carro. O mais importante de tudo é aquele formulário que você deixa ali o teu nome, o teu endereço, o teu telefone. As pessoas querem um jeito de falarem diretamente com você. Legal. Passando aqui para as perguntas, Fabrício. Configuração de telefone mais adequado para gerenciar a lista de transmissões de pré-campanha a campanha? O que você tiver. Eu falo isso por quê? Porque eu nem estou aqui, cara. Eu dei para minha filha tem 12 anos, eu dei para ela. O celular que eu fiz a campanha presidencial foi um J2 Prime. Quem conhece minimamente o que é um J2, é um celular de R$500 da Samsung. Entendeu? Que, tipo assim, ele é um celular de R$500, gente. É um celular de R$499. E eu toquei boa parte da campanha assim. Hoje, esse celular que eu uso aqui é um A50. Não é nenhum celular absurdo. É um celular médio dos médios, dos médios, dos médios, dos médios, dos médios. Né? O que é importante é você ter um celular específico para esse trabalho de mobilização, para que você possa apagar as coisas de vez em quando. Então, você tem que, uma vez por semana... E aí isso tem que ser rotina, tá? Você parar e fazer o backup e apagar o que está ali. Por quê? Porque quando eu mando um vídeo, por exemplo, eu falei aqui do meu caso, né? Eu tenho cerca de 2.000, 2.500 contatos em lista de transmissão. Meu. Então, assim, quando eu mando um vídeo, se eu mando um vídeo de 5 megas, eu vou multiplicar esses 5 megas por 2.000, 2.500 no meu celular. Porque fica no meu celular. Então, eu vou ter que ter um trabalho, e aí é óbvio que dá trabalho, eu vou ter que ter trabalho de uma vez por semana, limpar essas mensagens pesadas do celular. Então, o que eu indico é ter um celular só para mobilização, não baixe vários aplicativos nele, assim, baixe só o essencial nesse celular. Né? Então, não é celular para aplicativos de uso pessoal, não é celular para... nem para aplicativo de texto, Word, etc. e tal. Aí já emendando aqui, que eu vi aqui, ó, por que utilizar um celular extra só para isso ao invés do pessoal? Eu vou explicar. Por 2 motivos. Primeiro, porque você não mistura as estações e não deixa de dar atenção para o eleitor, para quem vier pelo celular da mobilização. Porque às vezes seu celular pessoal, principalmente do jeito que a gente está vivendo hoje, a gente entra em chamadas muito demoradas, de vídeo, chamadas de áudio, a gente está resolvendo a vida pelo celular. Então, no de mobilização, o que vier de contato, você sabe que é um celular de campanha, vamos dizer assim, né? De mobilização. Então, essa essa é a vantagem de você ter um celular dedicado, como diz o Fernando aqui. E a outra coisa é que, principalmente, se você é o candidato ou se você é a candidata, e você está com o celular que está, os dados é o seu celular, você fica preso, porque assim...
As pessoas estão ali, você está em campanha, você está pedindo voto, você está fazendo uma reunião, você está numa ligação, e ninguém pode continuar o relacionamento com essas pessoas que chegam porque o celular está na sua mão. Tem que esperar você parar de fazer as coisas. Então, assim, fica com o teu celular pessoal, que você atende a sua família, você atende as pessoas mais próximas, com o teu celular pessoal, e deixa um outro celularzinho aí de R$1.000, R$1.200, R$1.500 só para mobilização. Porque aí nenhuma das duas coisas atrapalha uma a outra. Legal. Tem uma pergunta aqui sobre a frequência, que eu vou me permitir, se você quiser, depois você complementa. Qual é a frequência para mensagens para os embaixadores aquecerem os grupos de eleitores? Isso tudo vai depender da oportunidade que você tenha, assim, do quanto esses mobilizadores já estão ativos e dependentes da própria campanha, de que fase da campanha você está, porque quanto mais próximo a gente vai chegando da campanha, mais forte isso vai ficando. Agora, atualmente eu tenho achado muito razoável, por exemplo, tem grupos de embaixador que a gente aciona todo dia, né? Tem grupo de embaixador que a gente vai acionar 2 vezes por semana. Isso também, tudo vai depender, né, da composição desse grupo aí, da receptividade. O ideal é começar com algum espaçamento e ir diminuindo esse espaçamento, sentindo o grupo e conforme também a eleição vai pegando e aproveitando as oportunidades que surgem também, né? Isso é muito importante. Sofreu um ataque, a pauta está quente, tem alguma coisa que o algoritmo já mostrou que vai super bem, e aí pede para as pessoas darem um gás a mais ali. Tudo isso é muito legal, né? Sobre essa coisa da frequência, você gostaria de adicionar alguma coisa? Eu vou adicionar 2 coisinhas. Primeiro que, assim, tem um termo que explica isso, chama bom senso. Chama bom senso. É um termo. Assim, primeira coisa, a qualidade que todo ser humano tem. Primeira coisa é bom senso. Eu tenho um aluno meu que fez aula junto contigo, entendeu? E beleza, eu deixo as pessoas me botar na lista de transmissão. Cara, tem dia que ele manda 6 conteúdos pra mim, entendeu? Pô, meu irmão, tipo assim, óbvio que eu não bloqueei, nem dei o feedback pra ele ainda, mas eu ignoro todas as mensagens que chegam dele, porque eu já sei que ele manda, não é relevante, não é possível que ele tenha 6 coisas relevantes pra falar comigo no dia, entendeu? Ele tinha que ser o quê? É minha namorada? É minha filha? Não é, então não tem 6 coisas relevantes pra falar comigo. Eu não mando 6 mensagens por dia nem pra minha mãe, bicho. Então, tá ligado? E aí, complementando exatamente o que você falou. Se eu tiver bom senso agora, for motivando, for monitorando isso, quando chegar mais próximo da campanha, eu aperto. O que eu fazia na campanha presidencial? Eu mandava ali uma mensagem pela manhã, entendeu? Mas, por exemplo, dia de debate presidencial, que eu sabia que meu candidato ia estar lá, enfim, na Globo, na UOL, onde fosse, que era o debate online, que todas as torcidas estavam ali, o que acontece? Naquele dia eu já avisava cedo, hoje eu vou flodar essa lista. Então eu já avisava pro camarada. Hoje vai ter um debate, então hoje, me desculpe que até o final do debate eu vou mandar uma quantidade excessiva de mensagens. Porque eu precisava subir hashtag no Twitter, às vezes o debate estava sendo transmitido, sei lá, numa rede social e eu precisava disputar os comentários da rede social. Exatamente o que você falou. Então, usa o bom senso agora e na hora que você precisar, que você tiver uma batalha, você realmente precisa de uma energia maior do teu exército, você vai poder contar com eles. Aí não tem jeito, aí é dia de flodar. Flodar, gente, é quando a gente manda muita mensagem. É o que esse aluno faz comigo. Ele manda 6 mensagens por dia. Isso é flodar. É um termo que a gente usa. Então, assim, deixa para flodar quando realmente você precisar. E interessante, Paulo, porque quando tu usa de bom senso e você precisa mandar um número excessivo, a tua audiência entende. Ninguém vai te bloquear porque naquele dia você mandou mais mensagem do que o normal. Sim, por exemplo, quando tem alguma crise, né, algum ministro pediu demissão, algum miliciano foi preso, a gente sempre faz um relatório extra, por exemplo, e aí tem dia que sai alguma coisa muito importante e a gente manda, de fato. Agora, tem uma outra coisa além do bom senso que eu acho muito interessante da gente usar também. A gente gosta muito, o nome Basilab vem da ideia de base, mas também de laboratório, né? Eu gosto muito de trabalhar com dado. Então, por exemplo, você pode criar um link compartilhável do qual você tenha controle ao acesso dele, por exemplo.
E aí você vai ver se as pessoas estão clicando ou não. Você tem lá as métricas de visualização do WhatsApp. Você tem dado, você tem ferramenta, você tem ciência que você pode usar para verificar se isso está sendo bem recebido ou não pelo seu público. É testável, né? Isso acho também legal de comentar. Outro ponto, o Fabrício, a gente tinha comentado que assim, essa coisa até da facilidade, né, de captar dados. Uma vez captados, qual é a precaução? Como é que esses dados têm que ser tratados? Que tipo de autorização eu preciso ter dos usuários para eu poder usar isso, por exemplo, num período eleitoral? Bom, primeiro assim, lembrar que a gente está próximo, eu acho que a gente esteve muito próximo, a gente está se distanciando um pouco agora da aprovação da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é, enfim, além de tudo que eu faço, eu sou técnico de processamento de dados também, então... Somos dois. Sou técnico de processamento de dados, então assim, é uma área que eu gosto muito, comecei nessa área, assim, na tecnologia, eu comecei nessa área, com processamento de dados, e aí é o seguinte, durante o período eleitoral, primeira coisa é a seguinte, muita atenção se você é candidato, não compre lista de ninguém. Isso é crime eleitoral. Então, assim, não compra lista. O que mais vai aparecer é o cara, a pessoa vai aparecer uma empresa. Olha eu aqui agora o guru mesmo, estou vendo a bola de cristal que vai acontecer com você. Em algum momento aparecerá uma empresa dizendo para você que tem todos os contatos dos eleitores da sua cidade segmentados e que ela conseguiu isso de forma honesta pelo IPTU das pessoas, pelo CPF, e que ela vai fazer disparos para você que são legais, são aceitos pela lei. É mentira. Eu já estou te falando que essa empresa vai aparecer porque esses picaretas eles aparecem. É picareta. Pode falar que eu falei. Picareta. Tem uns caras que vêm aqui no Senado já falaram que eles falam mal de mim aqui no Senado aqui. Porque eu já aviso antes todo mundo que é picareta. Corrobora. Aviso antes que é picareta. Então o que você vai fazer? Você tem que construir uma base de dados sólida. Todo o evento que eu faço, eu ponho uma tela com o meu celular. Aí eu peço às pessoas naquele momento para salvarem o meu número de celular e mandarem uma mensagem para mim. Então eu salvo esse contato marcando ou um código para aquele evento, ou a data, então eu sei exatamente. Então, por exemplo, você, Paulo, se você ligasse, mandasse uma mensagem, falasse assim, Fabrício, eu não quero receber mensagem sua, eu não sei de onde você tem meu contato. Não, tem, tá aqui pelo código, aqui, não precisa nem pensar. Pelo código você veio a Brasília fazer o curso. Tipo assim, porque já tá, eu sei de onde veio. Então você tem que saber, e você tem que ter, em sua defesa, poder dizer para o eleitor que dia que ele te deu o contato dele. Ele tem que te dar esse contato. E durante a campanha, uma coisa que é muito importante é você sempre deixar uma opção de saída. Então, por exemplo, por mais que fique chata a mensagem, as pessoas não querem fazer isso, com medo do cara facilitar para o cara ir embora, mas eu fazia isso na campanha. Todas as minhas mensagens terminavam assim. Você está recebendo isso aqui pela lista de transmissão. Se você não quiser mais, você pode me responda com sair, que eu vou te tirar dessa lista de transmissão. Fabrício, mas se você fizer isso, não é muito arriscado do pessoal querer sair da lista? Claro que eu tive que tirar gente da lista. Claro que todo dia eu tirava 10, 15, 20, 30 da minha lista. Só que é melhor essa pessoa não receber o conteúdo meu do que ela fazer uma denúncia de spam para o WhatsApp. Porque dependendo do número de denúncias que ela tiver, o teu chip pode ser bloqueado. Eu falei isso na campanha. Se vocês pesquisarem aí, quem está assistindo aí, pesquisa aí, Fabrício Moser, O Globo. Vai aparecer uma matéria que eu participei no Globo em 2018, que eu falava sobre isso. Eles falam de aplicativo e tal. O que acontece? Tem um partido, que é o Partido Novo. Eu vou falar aqui, gente, a minha fala aqui, ela é sem... Eu nem gosto desse termo viés ideológico, mas é sem viés ideológico. Então, por favor, não me venham... E só uma observação, eu tô com o laranja aqui, do glorioso Atibaia, mas não tem nenhuma relação com o Novo também. Tem um maior deboche, velho. Aí o que acontece? O Novo, por exemplo,
eles tinham um aplicativo, que era um aplicativo famoso. A gente tinha esse aplicativo no Alckmin, eu fui criticado na época porque eu descontinuei o uso. Quando eu entrei, eu falei, não quero mais aplicativo aqui. O nosso aplicativo é o que o pessoal está usando, é o WhatsApp e tal. Então ele fazia os disparos e tal. Cara, o que aconteceu? Denunciaram, o usuário denunciou o chip, denunciou o número para o WhatsApp, eles estavam com 35 mil contatos em lista, teve uma onda de denúncia, o WhatsApp bloqueou o chip e eles perderam o contato com 35 mil pessoas por causa do bloqueio do chip. Então, o cuidado que você tem que ter é de respeitar o teu eleitor e dar sempre uma opção de saída para ele. A hora que ele falar, não quero mais, acabou. Não tem conversa. Tira ele da lista. Ah, mas esse cara aqui eu conheço ele, eu acho que se conversar com ele. Então, tira ele da lista, faz uma ligação para ele e conversa com ele, pede ele para mandar uma mensagem pedindo para voltar. Entendeu? Não vai dar uma despertinho tentando falar com todo mundo, não, porque hoje quem tem o controle é o usuário que está com o celular na mão dele. Legal. Uma coisa super importante, né, Fabrício, é treinar os militantes, né? Nesse projeto que a gente está junto, eu entro muito com a parte de estratégia, né? Olha, os territórios são esses, o público é esse, as redes são essas, o objetivo é esse, a meta é essa, né? E você entra com um conteúdo muito interessante aí, mais voltado para a mobilização também. Então eu vou ali explicando quais são, o que do perfil do candidato que a pessoa tem que falar e o que é importante na parte de mobilização, né? Na parte de estratégia é isso, é falar qual é a mensagem, é entender o público, é entender os nichos, é entender território. Isso é super importante explicar para os mobilizadores. Agora, da parte mais técnica de mobilização, assim, o que você considera mais importante, mais relevante aí para passar nesses treinamentos? Bom, é uma coisa que vamos tentar aqui explicar, assim, porque assim, uma coisa que eu considero muito importante no treinamento é você explicar para as pessoas qual é a lógica das redes sociais. Porque como é que eu vou explicar isso aqui? Porque assim, eu preciso que o meu exército ele esteja convencido da importância das ações dele na batalha, nas batalhas que a gente vai enfrentar. Então, eu vejo muita campanha, e isso eu vejo inclusive com prefeitos. Se tiver prefeito aí, pode me dar o feedback se isso acontece ou não acontece. Você tem muita prefeitura que às vezes assim, porque tem a prefeitura, tem a parte institucional, mas você tem um grupo político que ganhou aquela eleição, concorda? Tipo assim, foi feita uma disputa e que entrou lá com seus cargos comissionados. Isso tudo é legítimo, é legal, tá na lei, tá na Constituição, é o processo democrático, é assim, tá? E aí, tanto o prefeito ou a prefeita quanto a prefeitura, eles postam as coisas, vamos dizer, eu fui num caso que o camarada tinha lá 350 cargos comissionados, prefeitura pequena. 350 cargos comissionados. Paulo, ele não tinha 10 curtidas nos posts, nem dele, nem da prefeitura. Entendeu? Então, a primeira coisa é você mostrar para essas pessoas a importância do trabalho nas redes sociais, vamos dizer assim, da guerrilha virtual. Então, como que funciona a rede social? Então, é importante mostrar para eles como que funciona o algoritmo, qual é a importância de eu ter 50 curtidas na primeira hora, por exemplo, de eu ter compartilhamento, de eu ter reação. Então é mostrar essa importância para eles e entrar nas questões técnicas, assim, tipo, como que eu ajo num post? Mostrar que reagir um post, tipo, com coração, conta mais pro Facebook do que só dar um joinha, entendeu? Mostrar que quando eu marco alguém no comentário do post, eu aumento o engajamento. E por último, que eu acho mais importante, é mostrar para essas pessoas, ensinar o seu exército, os seus embaixadores, a cada um construir as suas próprias listas de transmissão e a importância deles fazerem de gerarem para a gente esse engajamento.